Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. O segundo player acaba de entrar no podcast, hein? Olha só, gente. Sem continue. Sem apertar o pause, entrou direto. Que loucura, hein, brasileiros? Vamos falar de adaptações cinematográficas de jogos de videogame, porque está todo mundo enlouquecido com The Last of Us. E se você não assistiu, é porque você não mora no planeta Terra. Porque todo mundo sabe o que já aconteceu, porque quem jogou o jogo já sabia. Quem jogou o jogo já sabia e quem tem Instagram ficou sabendo na segunda-feira. Pois é. E quem já imaginava ou convivia com quem já jogou o jogo já sabia, pois tomou spoiler. Que é o quê? A morte de Pedrito Pascale, né? O personagem, evidentemente. O nosso Joel foi de arrasta, uma cena fortíssima. Dei o quê? Uma choradinha, é verdade? Porque sempre que Pedro Pascal vai embora, a gente fica emocionado, Rodrigo. Eu já sabia que ia acontecer, não consegui me envolver. Eu acho que eu morri por dentro esse ano. O Joel foi de arrasta e Rodrigo está morto por dentro. Por dentro, Essas conclusões que a gente tira de tudo isso. Eu achei uma cena forte, se bem que quem jogou o jogo falou que no jogo é pior ainda. Pois é, eu esperava um negócio mais impactante. Eu acho que conforme montaram a cena ali, eu achei, tá, já sei como isso vai acabar, sabe? Não me pegou de surpresa. É que é pra você não sofrer tanto com a morte do Pedrinho. Porque ninguém quer que o Pedrinho vá embora. Então eu agradeço aos realizadores por me pouparem do sofrimento. Do sofrimento que é perder Pedro Pascal em qualquer produção. Eu achei que aconteceria o seguinte, que eles iriam enrolar até do meio pro final dessa temporada. E aí eu matar o Pedro Pascal do meio pro final para dar, então, o start para a terceira e última temporada de The Last of Us, que fecharia todo o arco de vingança e tal, não sei o quê, né? Que a gente sabe que acontece no jogo, até porque só tem 2 jogos, não tem terceiro jogo. Então, e o criador da série já tinha falado que ele não adaptaria todo o segundo jogo na segunda temporada. Então eu, na minha ingenuidade, pensei, ele vai enrolar Pedrito. Pedrito vai ficar 1,5 para cada um, né? Pois é, Pedrito vai ficar ali dando uma enrolada para garantir a audiência, mas fomos surpreendidos com a coragem, ousadia deste criador que tirou o elefante branco da sala e já matou logo no segundo episódio o personagem do Pedro Pascal. Vocês estão achando que eu vou enrolar? Eu não vou. Toma! Eu achei corajoso, achei ousado e fiquei curiosa para saber como ele ia desenrolar a história depois disso. O episódio dessa semana eu achei interessante o desenrolar ali. Ele termina com um gancho que ainda vai dar muita dor de cabeça. Pois é. Então, quem joga o jogo, quem jogou, ficou até impressionado com a rapidez, como a coisa, não rapidez, mas a agilidade de como a história está sendo contada. O que gerou bastante curiosidade. E isso é legal, porque quem já jogou sabe. Mas ao mesmo tempo que você acelera o passo, né? Quem já jogou fica, cara, como é que eles vão retratar isso? Onde eles vão explorar mais? E quem não conhece já tá dentro da história há muito tempo. Achei corajoso, ousado e muito inteligente da parte do criador da série. Estou animada com The Last of Us. Achei que não estaria, depois da partida desse homem tão maravilhoso. Fique tranquila, você vai ver ele em qualquer filme que for sair nos próximos 75 anos, né? Que ele não vai parar de fazer coisa. Ainda bem que não. Até ele cansar, porque ele parece que não curte muito esse oba-oba. Não. O Pedro Pascal, ele é chileno, né? Antes de qualquer coisa. Então a gente tem que pensar que, como um bom latino, ele curte o quê? Sombra, água fresca, uma festinha. Festinha no AP, né? Uma beer night. Você pode ver, qualquer entrevista do Pedro Pascal, ele sempre fala que ele tá de ressaca. Adoraria tomar alguma coisa com ele, mas isso aí é um tema para um outro episódio. Não é verdade? Café da manhã, né? Um café da manhã, um banho. Tomar alguma coisa com o Pedro Pascal, um banho.
Antes da gente entrar, eu esqueci de falar do Apoia-se. apoia.se/abominávelpodcast. É o nosso Apoia-se. A gente, no final do ano passado, se enroscou tudo, entendeu? Fizemos uma grande salada porque não tivemos tempo, não tivemos condição, deu tudo, veio uma bola de neve na vida pessoal de todo mundo e a gente parou e reformulou e falou, vamos começar tudo de novo. E aí a gente reformulou o Apoia-se e começamos 2025 com o Apoia-se reformulado e com coisas diferentes lá para vocês. Então é só entrar no apoia.se/abominávelpodcast, escolher o que você quiser e nos deixar feliz e ser feliz também, porque é para isso que a gente tá aqui. Episódio extra já está no ar para os apoiadouros da classe 3. Exato, já está no ar. Vamos lá então, queridos. Adaptações cinematográficas de games de terror. Bom, nem preciso falar do Resident Evil, que eu acho que é um dos mais famosos, se não o mais famoso, porque teve tanto filme, teve série, teve animação, teve tudo que vocês possam imaginar. E vai ter mais. Eu fiquei sabendo que o diretor de Barbarian, que é o Zack Cregger, tá se preparando aí para assumir a franquia Resident Evil. Então vamos ver. Promissor, achei interessantíssimo. Acho que pode ser bacana, porque os últimos filmes de Resident Evil o pessoal não gostou muito não, né? Porque meio que desgastou e tal. Aquela série que fizeram é bem mequetrefe, o pessoal odiou. E aí, a animação é boa. A animação de Resident Evil é bem boa. Os filmes acho que deram uma desgastada, ninguém aguenta mais a cara da Mila Jovovich, né? Quem? Fazendo aqueles filmes. E aí a série foi para um outro lado, mas tinha uma personagem lá que misericórdia. Eu queria dar na cara dela. E aí também não deu muito certo, foi cancelada e ficou por isso mesmo. Aí deixou o povo descansar um pouco da franquia e parece que agora vai tudo de novo. Então vamos torcer para fazerem aí algo realmente bom, à altura do que é o game, porque o game é maravilhoso. Um dos melhores do gênero. Um dos melhores games de terror. Eu tentei jogar uma vez com aquele negócio de VR, sabe? Nunca mais. Não. Labirintite no talo. Não, o problema não é labirintite. O problema é que o seu cérebro entende que você tá vendo de verdade o bagulho. Eu já vi as reações da galera no YouTube, assim, eu nunca joguei, mas... Racionalmente, você sabe que você tá na sua casa jogando um jogo. Mas, bicho, a tua cabeça, você tá lá. E aí, como é que você faz quando surge um zumbi? Dedo no cu e gritaria. Bate na TV, acerta o namorado que tá do lado. Se caga na calça, chora. É isso que você faz. Então, é realmente um baita jogo. Aí a gente teve também Silent Hill, que é muito lembrado pelos fãs. Foi adaptado 2 vezes para o cinema. Um filme de 2006 e a sequência de 2012. Que a galera gosta mais ou menos, porque não reproduziu assim fielmente o jogo de Silent Hill. Mas recria situações semelhantes, o visual, alguns personagens e tal. Mas a galera ainda espera algo a mais daqui. Que diz que tem um esse ano, né? Pelo menos estava em andamento. Não recebi mais nenhuma notícia, não vi. Mas havia um que seria mais fiel e tal. Depois disso, nunca mais... Saiu essa notícia, mas até agora ninguém falou mais nada sobre esse assunto. Tomara que saia e tomara que seja bom, porque é um jogaço. Aí, um que saiu e deu certo, Rô, é o Five Nights at Freddy's. Esse foi um baita de um sucesso. Sim, a molecada pira. E é um já terror. Tá no gatilho aí. Sim, é um terror mais teenager. Temos um programa falando sobre ele. Sim. Esse filme saiu em 2023. A continuação vai ser lançada esse ano ainda, de Five Nights. Cara, é um jogo que a molecada gosta muito. O filme foi muito bem feito, apesar de eu não ser o público-alvo, eu reconheço que foi bem feitinho. Claro que eu não gostei, porque eu não sou o público-alvo do filme. Mas não posso ser ignorante e dizer que é ruim, porque não é. Sim, tanto que fez muito sucesso com o público-alvo, então... E aí, a partir do jogo, teve fanfic, teve um monte de coisa, fizeram. Uma franquia de muito sucesso que chegou no cinema e tá indo bem. Ó, eu acabei de confirmar aqui, o Retorno a Silent Hill, Return to Silent Hill, foi filmado
agora entre abril de 2023 e fevereiro de 2024. Ah, então deve estar em pós-produção, procurando uma janela para sair. Vamos ver. Não se sabe quando vai sair, mas está pronto. Espero que seja logo. E tem um que está em cartaz nos cinemas brasileiros. É o Until Dawn. Está em cartaz do diretor David F. Sandberg. E para você que não conhece o jogo, e aqui no caso o filme, né? Um grupo de amigos decide passar um final de semana numa estação de esqui, um ano após o desaparecimento misterioso de duas irmãs gêmeas que faziam parte desse grupo. E aí o que era para ser uma grande festa, uma noite maravilhosa, acabou o quê? Se tornando uma verdadeira cena de terror, pois temos um serial killer rondando as proximidades e tocando o terror na galera. Eu vi críticas mistas de Until Dawn. O jogo é bem legal, mas o filme, o pessoal tá dividido aí. E eu acabei de descobrir que o filme foi dirigido pelo mesmo diretor dos 2 filmes do Shazam. Pois é, o David Sandberg, ele fez acho que Annabelle também. Não, ele não fez Annabelle, ele fez... Fez o Annabelle 2 e o Lights Out. Ele que é o diretor daquele curta maravilhoso, Lights Out, que tá no YouTube. E é o melhor curta e um dos melhores filmes de terror já feito. Tem 4 minutos. É pra você cagar na calça. É muito, muito bom. E aí ele tá tentando cravar o seu nome em Hollywood como um diretor versátil, até porque fez filme de terror e fez filme, né, de herói. Volta agora com mais uma adaptação. Não foi muito feliz nessa, pelo que eu entendi. Até onde eu me lembro da discografia, não, da filmografia dele que eu tô vendo aqui. Ele tá tentando, Rodrigo. Tá tentando, né? Vamos dar mais uns 2 filmes pra eles. Tô achando que no caso de Until Dawn, pelo que eu entendi, assim, tem uma galera falando é ruim, mas é divertido. Ótimo, se for isso. E tem uma galera falando que cacetada. Então, assim, sei lá. Tem que assistir pra dar a sua opinião. Eu não vi ainda. Talvez eu fique com a galera do é ruim, mas é divertido, porque a gente gosta de filme ruim, de terror, né? A gente até tem umas coisas que... Sim, a gente sabe valorizar. Aquela bagaceira. De repente... Às vezes é o nosso filme esse, Rô. Talvez vai entrar entre top 5. Chegando no final, a gente bota no top 5. Né? Aí, senhores, tivemos outras adaptações de games pro cinema. Um filme... que é baseado no jogo Detention, baseado no jogo de 2017 da Red Candle, que é considerado uma das melhores adaptações de videogame de terror. É ambientado na década de 1960 em Taiwan e acompanha Feng, que é uma aluna que acorda e descobre que sua escola foi evacuada devido a uma tempestade. Só que ela tá presa por causa de uma enchente. E aí, junto com outro aluno, ela procura uma saída ali à luz de velas. E aí o bicho pega, porque eles descobrem que não estão sozinhos, não é mesmo? A gente tem fantasmas, monstros, entre outras coisas. Então você vai ficar ali com a sua lanterna tentando sair daquele colégio. Você imagina que beleza que é. E é curioso, né, que a gente fala muito, a gente tem essa mania de falar que adaptação de videogame para o cinema não dá muito certo. Mas Hollywood talvez não saiba fazer, porque na Ásia, pesquisando para essa pauta aqui, eu vi que tem bastante filme, né? Esse aqui de Taiwan, tem alguns do Japão, da China, tem bastante coisa que lá são considerados boas adaptações. Pode ser mesmo que o problema seja Hollywood. Temos também, esse aqui eu já assisti, é aquele negócio, né? É pra dar risada, pra se divertir, comer pipoca. Tô falando de Doom. Podemos dizer aí que é um terror B? Podemos, né? A gente tem fuzileiros espaciais que são enviados a Marte para investigar um estranho ataque a uma instalação de pesquisa. E aí logo eles se veem uma luta pela sobrevivência contra humanos mutantes predadores. Aí a gente tem cenas de ação, cenas com criaturas, um elenco que traz Dwayne The Rock Johnson, Karl Urban e Rosamund Pike. É uma carnificina monstruosa divertida, não deve ser levada muito a sério, porque se você for olhar bem, é ruim. Não precisa nem olhar muito bem, assim, dá pra ver um pouco de longe que é.
Mas dá pra curtir. Eu acho divertidinho. Não, dá pra curtir sim. Não acho ruim, não. Aí a gente tem um que saiu faz poucos tempos, eu ia falar. Que faz pouco tempo, acho que alguns poucos anos. Que é o Monster Hunter. Que também a galera deu uma gongada nele. Por quê? Você vai entender o que eu vou dizer. Ele é dirigido pelo Paul W.S. Anderson. Não precisa falar mais nada. Não. Ele é o diretor de Resident Evil. E ele colocou sua esposa, Mila Jovovich, para fazer Resident Evil e também para fazer Monster Hunter. Olha lá. Porque se tem alguém que emprega a família, é o Paul W.S. Anderson. E o Rob Zombie. E também o Rob Zombie, é verdade. E aí a gente tem essa franquia popular de videogame da Capcom, nessa adaptação que tem muita ação, tem um monte de coisa, mas que o pessoal gongou também. Talvez por preconceito, por ser quem é o Paul Anderson e a Mila Jovovich. Eu fico pensando na cabeça dos produtores, assim, como que eles falam, cara, a gente tá com uma adaptação nova de videogame aí pra sair. Quem que a gente vai chamar? Chama aquele lá que fez aquela adaptação que ninguém gosta. aquele lá que ninguém aguenta mais. Porque ainda, beleza, eu sei que quem não jogava, né, os jogos, e até uma parcela de quem jogava Resident Evil, gosta dos filmes. A minha esposa adora, eu vi alguns, assim, não sei qual que eu assisti já, sabe, já se misturou tudo na minha cabeça, mas tá, é um estilo diferente, né, não dá pra comparar com o jogo. Mas esse aqui, quem é Monster Hunter, sabe? Resident Evil ainda tem todo que eu vou dizer assim, um peso, né? É um jogo de terror que muita gente lembra, assim, de primeira quando vai falar. Agora, Monster Hunter eu conheço porque tem uma leve relação ali com videogames. Mas aí você vai chamar o cara que já foi questionado uma vez pra fazer outro, é muito estranho essa decisão. Foi um tanto quanto beginner, né, da parte dos produtores. Eu tava querendo jogar no hard, né? Eles foram... Pois é, os caras foram beginners aqui. É uma grande pena. Mas tudo bem, o que a gente vai fazer, não é mesmo? Eu ainda não encarei essa adaptação. Talvez eu deixe passar mesmo. Talvez eu deixe pra lá. E aí temos também Werewolves Within, que é lobisomem, né? Esse aqui eu vi faz pouco tempo e é legal, viu? Você gostou? As pessoas gostam desse. Mistura tensão paranoica e um pouco de risada também. Aí aqui a gente tem um guarda florestal que tem aí a sua missão numa cidadezinha. E aí ele se instala lá e começa a conhecer os moradores. Os moradores estão meio pistola porque tá rolando a construção de um oleoduto. Que tá um debate entre eles, uma parte dos moradores é contra, a outra é a favor e não sei o que e tal. E aí esse guarda florestal acaba descobrindo um assassino brutal que tá ali, escondido no meio desse povo todo. Só que aí vem uma nevasca, todo mundo fica preso no local, não consegue sair. Eu quero ver quem vai morrer por último. É bem divertido. Eu não fazia a menor ideia de que isso era um videogame até eu pesquisar para essa pauta também. E ele tem uma pegada meio... aquela linha Agatha Christie, sabe? Meio entre facas e segredos, assim, com lobisomem, comédia. É bem escrachado, assim, bem até meio bobo, mas é divertidinho. E aí a gente ficou pensando que o contrário também existe, que é quando um filme vira um videogame, que é muito legal. A gente tem alguns exemplos e trouxemos aqui para vocês. Por exemplo, Bruxa de Blair. Que eu acho que eu nem preciso falar do filme, né? Mas se for falar, eu deixo o Rodrigo falar, porque ele é muito fã. Simplesmente um dos melhores filmes de todos os tempos, dirigido lá em 1999 por Daniel Myrick e Eduardo Sanches. Ele é conhecido pelo seu estilo de filmagem encontrada, né? Que eu quase não gosto, o famoso found footage. Quase nada. Found footage e a capacidade de colocar o espectador ali no meio da tensão, do medo, assim, por conta da sugestão e da atmosfera que são impecáveis. E aí, nos anos 2000, a Human Head Studios lançou o jogo Blair Witch Volume 1, Rust Empire. Esse é o nome do jogo. Que foi o primeiro de uma série de 3 jogos baseados na franquia de Bruxa de Blair. E aí esse jogo leva os jogadores de volta àquela floresta assombrada em Maryland,
onde eles assumem o papel de um detetive que investiga uma série de assassinatos sinistros. E o que é legal, esse jogo conseguiu capturar essa atmosfera sombria e misteriosa do filme. Porque você tem que ir lá, explorar a floresta, resolver quebra-cabeça, segredos. E é em primeira pessoa, né? Então já tem tudo a ver. Então é muito interessante. E aí a galera ficou felizona quando saiu. Jogou a valer o game de Bruxa de Blair. Não, esse aqui eu comprei essa semana, tava em promoção na Steam. Eu comprei, eu só não joguei ainda porque eu tô sem espaço no HD. Preciso comprar um outro HD pra poder colocar os joguinhos pra testar. Porque eu comprei esse e comprei um outro que tá mais pra baixo aqui na nossa pauta, que eu vou comentar também. Que safadinho o Rodrigo, né? Tá bem adiantado esse moço. O que temos? Claro que temos Sexta-feira 13. Quem que não quer jogar com o Jason? Quem? Se bem que aqui no caso é outra coisa. Mas aí a gente teve o jogo que saiu em 2017, que se chama Friday the 13th, The Game, que é Sexta-feira 13 o jogo. É um nome muito simples. E aí, esse jogo, para não ter dúvida nenhuma, coloca os jogadores no papel dos monitores ou do Jason. Você pode escolher. Ou você é o monitor que tem que lutar para sobreviver, ou você é o Jason que tem que matar todo mundo. Isso aqui é bem legal. Eu sempre quis jogar isso aqui, mas ele não está mais disponível. Não sei por quê. Eu acho que é daqueles que tem que ter servidor, e aí eu acho que chega uma época que o pessoal acaba cancelando mesmo. Mas ele é bem nessa linha. Você entra na partida ali, escolhe o personagem, e aí ou você foge ou você mata. E aí vai trocando, né, cada hora. E tem o negócio do teletransporte do Jason também, que tem uma mecânica ali que simula isso. Eu vi no YouTube, gostei, mas nunca joguei. Tem o teletransporte do Jason. Eu não quero nem saber o que é isso. É aquela coisa dele tá sempre à frente, assim, o pessoal corre, e aí ele... Muito bom mesmo. Temos também o game da morte do demônio. Sim, Evil Dead, fazendo história também no videogame. O filme original saiu em 81, todo mundo conhece. De lá pra cá tivemos vários, inclusive o remake com o Fede Álvares e o reboot com o Lee Cronin, que é maravilhoso. Os dois são maravilhosos. E tem mais dois vindo aí, né? Um com o diretor lá do Infested e um outro que eu não lembro quem é que vai tomar conta, mas tem dois sendo desenvolvidos aí. Bem-vindos, teve a série. Né? Teve a série. Só tô aqui esperando. E aí a gente teve o jogo que saiu também nos anos 2000, que se chama Evil Dead Hail to the King, que é uma sequência direta dos eventos do terceiro filme da saga. Então esse jogo mantém esse humor maravilhoso, a ação, e aí os jogadores assumem o controle do Ash numa batalha contra as forças demoníacas. Queria muito ter jogado esse. Nunca vi também não. Gostaria de. Quem não quer ser o Ash por um dia? Pois é, todo mundo quer ser o Ash, não tem nem como. Bom, tem vários, como eu falei, tem vários filmes da franquia, também tem vários jogos lançados em diferentes épocas sobre Evil Dead. Mas esse aqui foi o primeirão, e aí a gente tem outro que foi lançado em 2021, inclusive, de Evil Dead. Não é tão velhinho, não. E quem pode jogar, faça o favor, depois conta pra gente aqui. Seguindo essa linha, tivemos também um jogo de Massacre da Serra Elétrica. Esse aqui que eu peguei também, que tá me esperando. Em 1983, gente, a Wizard Video lançou o jogo pra Atari. Nossa. Só que o jogo foi criticado porque tinha muita violência gráfica. No Atari. E aí, pasmem, foi um dos fatores que levou à criação do sistema de classificação de videogames nos Estados Unidos. Olha só. Maravilhoso, tudo culpa. Vanguarda. Culpa do Massacre da Serra Elétrica, do Letterface. Eu lembrei aqui, falando do Atari, eu jogava muito um que chamava Sexta-feira 13, mas tocava a música do Halloween, que era do Atari. Quem é mais velho aí deve lembrar disso. Depois eu vou até caçar um videozinho. Eu não sei se ele se chamava Sexta-feira 13 no original também, mas era uma doideira. Alguém não pagou alguma coisa e tiveram que nem aquela boneca da Wandinha, que não é da Wandinha, que é Sandrinha. Já viu isso? Sandrinha. É maravilhoso. E aí por aí vai, né, gente? Adaptações. Só que aí a gente teve em 2013 um jogo pela Konami, Texas Chainsaw 3D The Game,
que aí permitiu que os jogadores assumissem o papel do Leatherface e caçassem suas vítimas. Também foi criticado, mas dessa vez por jogabilidade limitada, mas ofereceu aí para os fãs a oportunidade de mergulhar no mundo assustador do filme. E aí tivemos em 2023 mais um jogo lançado do Massacre da Serra Elétrica, que aí esse sim um pouco mais avaliado e etc. Foi esse que eu peguei. Tá, mas eu acho que ainda não fizeram o topzera do rolê dessa franquia, assim. Eu estou vendo aqui na telinha do Google o jogo que foi criticado por sua violência gráfica. Eu tô até com medo. Eu vou te mandar aqui o Leatherface perseguindo a sua vítima e depois eu vou colocar isso no post do episódio. Por favor, é o que eu mais quero ver na vida. Você tem que entender que é na época, Rodrigo. A gente tá falando de 1983. Era que nem aquele dos X-Men, que não era X-Men, não sei se você lembra disso também. Não lembro disso. Que era um jogo adulto do Atari, que muita gente criticava também, porque ele era muito gráfico. É, eu imagino a quantidade de gráfico do negócio. Hoje o pessoal vê isso a cada segundo na internet, no celular, né? Pois é, violência gráfica. É o que mais tem a cada segundo nesse mundão de meu Deus. E pra encerrar, a gente tem a franquia Jogos Mortais, que 75 filmes, né? Que cada ano sai um filme que era pra acabar e nunca acaba essa desgraça. A gente não sabe pra onde vai isso daqui, misericórdia, ninguém aguenta. Mas em 2009 a Konami também lançou um jogo baseado em Jogos Mortais, o Sol. E aí no jogo, os jogadores assumem o papel do ex-detetive, o David Tapp, que se encontra em uma instalação abandonada, tá preso naquelas armadilhas todas, e aí você tem que resolver as paradas para sobreviver. Manteve ali a atmosfera sombria, sádica da franquia, que a gente quer que acabe logo a franquia. O jogo de videogame pode ter, a gente não tá preocupado com o jogo de videogame, porque uma coisa não impede a outra, e deve ser muito legal mesmo. Agora, os Jogos Mortais, o filme, ninguém aguenta mais. Tô vendo aqui o Chainsaw Massacre do Atari, realmente. Aquilo ali é uma serra elétrica? É uma serra elétrica, né? Eu imagino. Então tá tudo bem. Quem sou eu pra dizer que não é uma serra elétrica? Muito curioso. Tem a caminhonetinha lá atrás, na casinha. É, eu tô um pouco assustada aqui. E esse Texas com árvores, né? É uma adaptação, Rodrigo. Você não tá levando a... Você não tá... então. É uma adaptação. Você tá indo pra um outro lado aqui. Vamos ser legal com esse videogame. Brasileiros, é isso. Antes da gente encerrar, eu quero lembrá-los da Darkflix Plus, que durante esse mês de abril fez um negócio muito legal, que foi o Fantaspoa Online. Eu sei que o Rodrigo viu muito filme lá. Vi bastante. Pois é. E agora a Darkflix Plus segue com a sua programação normal. darkflixplus.com.br. Se acessa pelo site direto, por aplicativo, pela Claro TV. É o único serviço de streaming do Brasil que é focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você paga R$ 9,90 por mês, que é um valor bem simbólico, e tem um catálogo gigante de filmes e séries. Programação de maio está um chuchu. Eu ainda não recebi a planilha do Excel, mas tem coisa rolando já no Instagram. Então eu, se fosse você, dava uma olhadinha, porque eles não brincam em serviço. Vai lá, darkflixplus.com.br, e a gente volta semana que vem com mais um Abominável Podcast para vocês. Um beijo, Rô! Beijo! Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.